Iniciar aqui, recebi o grato convite de fazer a prece de abertura. Então, ali, filha, ó, ali, ó, 2 cadeiras. Então, primeiramente, obrigada pela presença de todos, né? E que a gente possa hoje ter um dia muito proveitoso, que a gente possa receber aqui o que a gente veio buscar. Então, eu convido a todos a fechar os olhos e elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre Divino. E nesse momento, imaginar que Jesus está derramando sobre nós uma luz maravilhosa, uma luz dourada, e que nos aquece, que nos acalma e que nos ajuda a ligar o nosso pensamento até o plano maior. Mestre amado, agradecemos por tudo que tem nos dado, por tudo que nos tem trazido de ensinamento, que nessa noite possamos aprender, acolher e levar para a nossa vida diária tudo que aqui a gente receber, energias, pensamento positivo e luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, nós estamos no finalzinho do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar ou colocar suas opiniões, fiquem à vontade. A gente sempre lembra, né, que como os nossos estudos e as palestras, elas são ao vivo, são transmitidas, né, pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. A gente pede para aqueles que queiram perguntar, levantar a mão e o Márcio ou o Fabrício levam o microfone para as pessoas fazerem as perguntas, para o pessoal que está assistindo ouvir também a pergunta, tá bom? A gente vai encerrar com o tópico também chamado Fora da Caridade não há salvação, que é instruções dos Espíritos. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, está contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem com esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque é o reflexo do mais puro cristianismo. Como um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe
o sentido profundo e as consequências em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade para não fazer o mal, frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. São uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que a praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a quem pertença. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Bom, depois de termos lido, né, esse capítulo todo, que aborda o que é preciso para ser salvo, que Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano, que eu acho que todos vocês aqui a conhecem. Depois a gente estudou o maior mandamento, que é o amor. Depois a necessidade da caridade, segundo São Paulo, que aí faz um estudo da caridade, né? Aquela carta de Paulo aos Coríntios, sobre o amor. E aí nós lemos, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. O que se dá ao entendimento a respeito disso? São as religiões salvacionistas, são as religiões dogmáticas, são as religiões que estão muito mais preocupadas com as questões exteriores e não interiores do ser humano. E aí a gente fecha com fora da caridade não há salvação. Qual a conclusão que nós chegamos disso aqui? O que a doutrina vem nos dizer a respeito da caridade? O que Jesus vem nos falar a respeito da caridade? Entendo que eu acho que o maior legado, quando nós reencarnamos, a gente tem um único propósito aqui na Terra, quando nós reencarnamos. Quando nós estamos aqui, nós temos um único propósito, é nos amar. O legado do cristianismo, ele é individual. Ele é individual. Em que sentido que eu estou dizendo a vocês que ele é individual? Ele é na nossa transformação, na nossa mudança, no despertar da nossa consciência e das nossas virtudes. Quando as pessoas me questionam, Eduardo, o que é a caridade? A caridade é deixar o meu lar, é deixar o meu trabalho, é deixar tudo para viver na caridade. Eu digo para vocês, entendendo um pouquinho sobre a caridade, entendendo um pouquinho do Espiritismo, eu chego à conclusão que a verdadeira caridade é aquela no qual nós praticamos em primeiro lugar conosco, que é o propósito da gente estar aqui, é se amar, é se perdoar, é ter paciência com suas falhas, é aceitar aquilo que não pode ser mudado agora, é aceitar aquilo que eu não consigo mudar, mas que tem um aprendizado. É resignação, é compreensão, é tolerância consigo, com seus erros, é levantar, é se amar, é cuidar da sua mente e do seu corpo. Fora da caridade não há salvação quando começa conosco. É isso que eu entendo de caridade, porque existe uma regra de ouro ensinada por Jesus: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se nós nos tratamos mal, se nós não cuidamos da nossa casa mental, se não sabemos nos perdoar,
se vivemos ansiosos pelo amanhã, se não sabemos perdoar os outros porque não temos o auto-perdão para conosco, se não sabemos nos amar, se não sabemos nutrir do verdadeiro amor que tem que brotar em nossos corações, não há sentido de haver caridade se não começar conosco. Não há. Não há. Eu já contei uma história a vocês aqui, vou voltar a repetir. Chegou uma mãe para o Chico, uma mulher, mãe, esposa, e disse assim ao Chico: Chico, eu faço tudo pela minha família, faço tudo pelos meus filhos, trato bem, os amo, cuido deles com todo zelo, carinho e amor, e não recebo nada em troca. O Chico olhou bem no fundo dos olhos daquela mulher e disse assim: minha irmã, se nutra do amor que você oferta aos teus. Se nutra. Esse amor tem que começar com você. Esse amor tem que partir de você. E não, o amor não é uma cobrança, ele não é uma barganha. Porque senão a caridade fica pesada. A caridade fica sem sentido. A caridade, ela fica como uma troca. Ela fica como uma obrigação. E ela não pode ser uma obrigação. Ela não pode ser uma troca, ela não pode ser uma barganha. Por isso que o Espiritismo nos ensina: fora da caridade não há salvação. E a primeira caridade que o Espiritismo nos ensina é conosco. A primeira coisa que o Espiritismo nos ensina, quando a gente chega à doutrina espírita, e na maioria das vezes nós chegamos à doutrina espírita fadigados, doentes, deprimidos, obsedados. A primeira orientação que a gente recebe de uma casa espírita é: orai e vigiai, se ame, se cuide, cuide da sua casa mental, cuide de você, cuide das suas emoções. E isso todas as casas espíritas têm essa pilastra como praxe. É algo que já é batido dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque a verdadeira caridade, ela começa comigo. Como é que eu vou fazer caridade lá fora, se eu não entendo essa caridade para comigo? Então as pessoas acham o seguinte: eu devo largar tudo, eu tenho que me afundar na caridade, e aí vem aquela decepção das pessoas, e elas não entendem, elas não percebem. Por que vem a decepção? Porque elas começam a fazer o bem, começam a fazer o bem, começam a fazer o bem, e aí, nem sempre quando a gente faz o bem, a gente recebe a gratidão das pessoas. Talvez na maioria das vezes. Nem sempre quando a gente faz o bem, a gente recebe um olhar de misericórdia, de indulgência, um carinho. Nem sempre. Aí então as pessoas desistem. Ah, não, essa tal da caridade, isso não é para mim não. Não adiantou nada, eu fiz e fiz para os outros e só me lasquei, não é isso? Só me lasquei. E aí eu vejo as pessoas reclamando: doei 20 anos da minha vida. E ainda conta. 20 anos da minha vida doei. Mas o que eu recebi? Recebi ingratidão, recebi isso, recebi aquilo. Aí eu pergunto a vocês: isso é caridade? Sabe por quê que a pessoa ela não entendeu o que é caridade? Porque não começou com ela. Porque caridade tem que ter prazer. Caridade, eu tenho que compreender que começa comigo. Quando eu começo a me nutrir dos sentimentos positivos que eu dou às outras pessoas, e eu me sinto bem, eu sou o primeiro beneficiário. O primeiro beneficiário sou eu. Se eu tiver a meta, o foco, que me ensina a doutrina dos Espíritos, que me ensina esse conheça-te a ti mesmo, que me ensina a orar e a vigiar, que me ensina a fazer reforma íntima, que me ensina a educar os meus sentimentos. Se eu tiver esse foco, se eu continuar tendo essa meta, e trabalhando em meu favor, trabalhando na minha melhora,
é óbvio que aquilo que eu ofereço para mim, de todo o coração, sem buscar segundas ou terceiras intenções, eu vou fazer naturalmente para os outros. Porque a gente acha que o reino do céu é uma barganha. Se eu fizer, os bons amigos espirituais vão me ajudar. Se eu fizer a caridade e eu estiver na religião, eu não vou ter problema. Não é assim? Por isso que nós estudamos o tópico fora da religião e fora da verdade não há salvação, né? Que vem falar sobre as religiões salvacionistas, as religiões que pregam um reino do céu local e não um reino do céu atemporal, no despertar de virtudes, de sentimentos, de indulgência. Não ensina o homem a pensar, não ensina o homem a sentir, não ensina o homem os atributos de Deus que estão no próprio homem. As religiões, num todo, elas estão preocupadas em criar adeptos e prosélitos. Essa é a preocupação das grandes religiões de massa. Não é? É criar os adeptos, é dizer, olha, fora da minha religião, se você sair, nenhuma religião presta. Aqui você encontra salvação. Aqui você encontra a verdade. É assim que funciona. É assim que as religiões pregam. Elas pregam o temor, elas pregam o medo. Elas pregam as penas eternas. Elas pregam um Deus de ira, um Deus vingativo. Segundo a imagem e semelhança do próprio homem perfeito. É esse Deus. E não o contrário. Tamanha a nossa presunção e arrogância. Como eu não perdoo, Deus também não perdoa. Como eu sou vingativo, Deus também é vingativo. É assim que funciona. É assim são as religiões. O contexto que nos salva, o contexto que nos liga a Deus que está em nós, é a caridade que começa com a gente. A nossa transformação é a nossa reforma, a nossa mudança. A nossa mudança. A conduta para comigo. Eu reconhecer as minhas imperfeições, as minhas mazelas, os meus limites, as minhas dificuldades. Se eu reconheço isso, eu encontro o quê? Como diz o Evangelho aqui, a paz. A caridade que começa comigo faz com que eu encontre em mim a paz. Não é a caridade que eu pratico no outro. A caridade que eu pratico no outro é só um exercício. Mas a verdadeira caridade é aquela que eu faço para comigo. É aquela que no qual me ajuda a reconhecer as minhas dificuldades, as minhas tendências, os meus vícios, aquilo que me faz mal. É essa caridade que nos salva. E é dessa caridade que vem ensinar Jesus. Porque no final das contas, como disse o próprio mestre, cada um perante as suas obras. No final das contas, é cada um perante as suas obras. Por isso que ele é individual. Porque se cada um se amar, se cada um fazer a sua parte, se cada um cuidar da sua casa mental, cuidar das suas emoções, cuidar da sua vida, deixar a vida do vizinho de lado, e dizer, o foco sou eu preciso ter disciplina, eu preciso ter meta, eu preciso buscar a espiritualidade para que eu me melhore. Não é meu vizinho, não é para minha mãe, não é para o meu pai, não é para minha mulher, não é para o meu esposo, é para mim. Eu preciso pegar o Evangelho, eu preciso pegar os ensinamentos espirituais e colocar na minha vivência. Como diz o Chico, aos outros eu dou o direito deles serem quem eles querem, a mim não. Porque a minha vida me pertence. E é assim que a gente deve proceder. O que o Chico quis dizer? Não me compete julgar vidas alheias, mas me compete a me julgar, a me analisar, a fazer uma autoanálise. E o Chico sabia bem disso. Porque no final, é cada um perante as suas obras. Cada um perante suas memórias, suas emoções, seus sentimentos.
O seu legado. O seu legado. Então você quer dizer que tem muita gente, está tendo muito religioso indo para o umbral? Sim, está tendo muito religioso indo para o umbral, inclusive espírita, que não entendeu que a salvação se encontra nele, se encontra na sua transformação, na sua melhora. Essa roupagem que no qual nós estamos, meu irmão, essa persona que no qual hoje nós nos identificamos, o nome, a profissão, a religião, são só ferramentas para buscar a nossa transformação íntima, apenas isso. Porque nós saímos daqui, deixamos a roupagem física, deixamos a religião de lado, porque como diz o próprio Chico também, ele fala, quando você desencarnar e chegar ao mundo espiritual, ninguém vai perguntar de que religião você era, mas vão querer saber do bem que você fez. Religião é só um rótulo, é só um status. Como essa veste, como a minha profissão, como a minha posição social. São só experiências para o espírito imortal. Como que nós vamos utilizar disso? De que maneira? E para que vamos utilizar disso? Qual é o fim disso? São esses questionamentos que nós devemos fazer conosco. Na nossa transformação. Porque no final não é dizer, trabalhei 40 anos na mediunidade, eu dei passe, eu conheço, li a doutrina, né, li os livros de A a Z, de uma ponta a outra, decorei versículos, decorei capítulos, tá, mas para que isso te serviu? Para que isso te serviu? Se for para a tua transformação, beleza, joia. Se você utilizou da literatura espírita para a tua melhora, parabéns, ótimo, você fez a lição de casa. Agora, se você utilizou da doutrina espírita apenas como um rótulo, uma religião como um pano de fundo, e não houve uma transformação, você não aproveitou dela, não adiantou nada ter falado 50 anos de doutrina espírita, 60, 70, sou espírita desde berço, que é o que a gente costuma ouvir. Tenho 30 anos de doutrina espírita. Eu acho que o verdadeiro espírita, ele não precisa contar o tempo, ele precisa viver no tempo. Viver e aproveitar o máximo da existência dele. Porque como se 30 anos de espiritismo desse alguma bagagem. Há pessoas que chegam na doutrina espírita agora e tem uma bagagem incomensurável do que aquele que bate no peito e diz que tem 30, 40, 50 anos de doutrina espírita. Doutrina espírita tem que ser vivenciada, tem que ser vivida. E digo mais, se vocês querem saber aonde é a verdadeira prática da caridade, ela começa com a gente, na nossa mente confusa, né? Nos desequilíbrios da nossa mente. Essa caridade começa conosco, depois é para o próximo, mais próximo, que é a família. É a família. É lá que você vai colocar o que você ouve aqui, o que você tenta vivenciar, lá você coloca a prova. Lá você coloca a prova. Você coloca em prática lá. Lá é a prática. Aqui é teoria, lá é a prática. Por quê? Porque precisa ter os exercícios. Eu venho, tenho a teoria aqui, saio daqui, volto para minha casa e coloco em prática. E às vezes a gente coloca em prática logo em seguida quando saiu daqui. Logo em seguida. Botou o pé em casa, o marido já está transtornado, a esposa já está transtornada, os filhos estão no berreiro, está um clima de guerra. É na zona de guerra mesmo, gente, que se põe a prática do amor. Porque só combate a guerra, o ódio, o amor, a tolerância, a paciência, a indulgência. Ouço pessoas dizerem, eu chego aqui, nossa, é uma paz incomensurável, eu não tenho vontade de ir embora. Saio daqui, chego na minha casa, é uma guerra.
Parece que de terça ou quinta, a minha esposa se transforma. O meu esposo se transforma. Não é isso? É até uma dificuldade de sair de casa. Está tudo bonitinho, correu tudo bem à tarde, das 6h30, 7 horas da noite, estou prontinha para sair, cria um climão lá em casa. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Muitas vezes. Muitas vezes acontece. Aí você fala, meu Deus, cheguei no centro desequilibrado. Mas que bom que você chegou no centro. E volta a se reequilibrar de novo. E volta a se reabastecer de novo. Para você chegar em casa e colocar em prática a teoria que você aprendeu na casa espírita. É assim que funciona. Então a caridade que a gente faz aqui, pessoal, é só um ensaio. Fazer o tratamento na maca, dar o passe aqui, fazer a desobsessão, emprestar o corpo para o processo de obsessão, enfim, isso aqui é só um ensaio. A verdadeira prática mesmo é onde te alfineta, sabe? É uma pontadinha aqui, é outra colar, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E é onde você tem que estar orando, vigiando, onde você tem que estar se resguardando, onde você tem que aprender a silenciar, tomar a aguinha da paz, como disse o Emmanuel para o Chico. Se não conseguir pôr um copo, põe uma jarra na boca, para não falar impropérios. É assim que funciona. Aqui eu digo que o centro espírita é só uma escola. É uma escola que a gente tem a oportunidade de relembrar algumas situações, de relembrar alguns ensinamentos que a gente já adquiriu no mundo espiritual, quando estávamos no mundo espiritual. Eu digo que o centro espírita, graças a Deus, além de ser uma escola, também é um hospital. Porque a maioria de nós não somos os trabalhadores da última hora, como diz o irmão Benedito, somos os estrupiados da última hora. Porque eu acho que a palavra trabalhador ainda está muito longe para nós, mas estrupiados está mais pertinho. Né? Porque às vezes a gente chega aqui numa marra, com as emoções aflitas, achando que está fazendo favor a quem chega até nós, achando que está abafando. Ainda a espiritualidade, com toda aquela paciência, fala, deixa ele trabalhar, vai, deixa ele se achar, pelo menos ele está aqui, graças a Deus, já esteve em lugares piores. Mas a prática está lá fora, está em casa. Se não está em casa, está nos nossos empregos. Se não está nos empregos, está em nós, com os nossos problemas, doenças, aflições, dificuldades, uma série de coisas. A prática, o exercício está lá fora. A gente chega à casa espírita para reacender em nós a bússola que a gente tem que continuar sendo guiados por ela. Essa bússola interna é chamada consciência. Estar aqui é para despertar um pouquinho da nossa consciência, autoconhecimento, é para a gente começar a se enxergar. Que nós estamos somente no ensaio, que nós não somos bons, mas que estamos ensaiando para sermos melhores. E é assim que funciona. Assim que funciona. Mas o nosso ranço, a nossa amarra é tamanha que a gente vai se arrastando, né? Como trabalhador, não, como estrupiados da última hora, a gente vai se arrastar. A gente pensa no centro como um infortúnio. Eu tenho que ir lá. Aí a gente fala, não, mas se eu for lá, eu vou estar sendo bom para alguém. Porque a gente acha que, a gente já é tão bom, que a gente sempre acha que é bom para os outros, nunca para nós. Então essa caridade que coloca o Evangelho aqui, pessoal, não vamos nos enganar não, viu? E volto a repetir, quando me perguntam da caridade, é aquela que começa com você. Você tem uma coisa que tenho me esforçado a aprender, é isso,
a chegar à casa espírita focando na minha melhora, porque se eu não focar na minha melhora, eu não vou me dar o remédio, e eu não vou dormir bem, e vou continuar desequilibrado, porque já estou desequilibrado, e assim vai indo. Só um momento, só um momentinho, só levantar a mão, ele leva o microfone. Boa noite. Mas a caridade, mesmo quem faz a caridade para terceiros, além de fazer para si mesmo, ele é o maior beneficiado. O caridoso, nesse caso, é o maior beneficiado sempre, né? Só é beneficiário quando você pratica a caridade primeiro para com você. Quando você tem um olhar e conhecimento que aquele próximo no qual você está acolhendo está lhe servindo como ponte para a sua melhora. Você só está através dele exercitando o amor. E se a gente tiver um olhar um pouquinho mais adiante e compreender e vivenciar, de começar a se nutrir desse amor que a gente dá para os outros, como o Chico colocou para essa mulher, aí a gente se torna um grande beneficiário da caridade e do amor. Um grande. Agora, quando a gente está como troca, como barganha, enfim, com outras intenções, vai acontecer de você não ter esse efeito, de você não se sentir bem. Por quê? Porque, vamos analisar o seguinte, João. Vamos analisar o seguinte. Se a gente estudar a vida de Jesus, se você pegar os grandes missionários, eles só semearam o amor, não é isso? Mas o que eles receberam em troca? Na maioria das vezes, infortúnio, desprezo, difamação, abandono, traição, não é? Então, o que nos mostra isso? Como que esses missionários, como é que eles suportavam tudo isso? A ignorância nossa, da humanidade. Como que eles suportam tudo isso? Viver num planeta de ignorância, de desprezo, onde a gente despreza o amor, a gente despreza a gentileza. Como que eles suportam a viver? Eles suportam a viver porque eles se nutrem do amor que eles dão aos outros. Eles não esperam nada em troca. Eles vivenciam o amor como essência, porque acreditam nesse amor. Isso é o grande exercício. Esse é o grande exercício. Eu digo assim, tentem vocês olhar no espelho, quando vocês acordam de manhã cedo, e dizer assim, eu me amo. Tentem fazer esse exercício e ver se é fácil fazer. Olhar no espelho, olhar friamente e dizer assim, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Tentem fazer isso. Talvez de início, maior dificuldade, porque a gente nunca está satisfeito com a gente está sempre preso a uma questão material do nosso corpo físico, da nossa aparência. Não é isso? Tentem olhar dentro de vocês, suas virtudes, e digam para vocês, eu me amo. E vão fazendo esse exercício para ver o quanto que a gente começa a se gostar, do jeito que é. Do jeito que é. Mas a gente tem dificuldade, porque a gente se torna insatisfeito, porque nós somos materialistas. A gente está no amor ainda egoísta, o amor de troca. É assim com os filhos, é assim com a esposa, é assim com o esposo, é troca. Aquela mensagem que diz o padre Fábio de Mello, eu acho fantástico, né? A questão de quando você não tem mais utilidade. Vocês já ouviram isso? Aquilo é fantástico. Isso é verdadeiro amor. Quando você não tem mais utilidade de nada, você não serve mais para nada, porque enquanto ainda você serve, talvez as pessoas se aproximam da gente porque a gente serve para alguma coisa. E na nossa vida está cheio, pessoal.
E nós somos assim também. Eu não estou julgando as pessoas, nós também somos assim. Às vezes a gente se aproxima das pessoas, porque aquela pessoa pode me servir para alguma coisa. Para alguma coisa. Não importa se é um aspecto emocional, se é um conselho, se é um aspecto financeiro, se é uma companhia que eu quero, não importa. Então vocês estão vendo como nós somos o amor egoísta? É o amor egoísta. É o amor egoísta. É o que diz Buda. A diferença entre amar e gostar. Vocês sabem disso? O Buda falou, há uma diferença entre amar e gostar. E aí ele comparou. O indivíduo que só gosta, se ele passar num jardim e ver uma flor, ele colhe a flor e leva para ele. O indivíduo que ama, ele passa no jardim, vê aquela flor, admira a sua beleza, sente o seu perfume, mas deixa ela lá. Nós estamos ainda no gostar, pessoal. Nas trocas. Mais ou menos, mas a gente faz assim. Até onde tem utilidade para a gente. Quando não tem, eu fulano, não vou nem atender o celular. Pelo amor de Deus. Não vou nem atender o celular. Mas quando tem utilidade, deixa eu atender o celular. Né? E nós somos assim. Mais ou menos, mas nós somos. O que eu ganho? O que eu ganho? O que eu quero ganhar? Não é? Por quê? Porque ainda as nossas sensações, as nossas emoções, elas são muito materialistas. Elas são materialistas. Eu peso muito a questão do ouro terreno, do tesouro terreno. A pessoa quando desencarna, eu já contei isso aqui para vocês, né? Primeira coisa que ela fala, o que vai ser de mim sem ele? Ela não está nem preocupada com ele. Não está nem preocupada com ele. O que vai ser de mim sem ele? O que vai ser de mim sem ela? Não é? Eu não estou preocupado se ele vai ser acolhido, se vai ser bem atendido, se vai ser bem recebido. É o gostar. É o gostar. O gostar é posse, é pego, é meu. Sou dono, me sinto como se fosse dono. E quando já não tem mais apreço, eu descarto, jogo fora. As pessoas fazem isso com os animais. Fazem isso com seus idosos. Fazem isso com seus idosos. Um pai e uma mãe criam 8 filhos, mas 8 filhos não criam um pai e uma mãe. É uma realidade. Porque não tem utilidade. Descartável. Então tem uma diferença muito grande entre amar e gostar. Tem uma diferença muito grande de compreender o sentido da caridade que começa em você. O que eu gostaria que fosse feito comigo quando eu chegar na velhice? O que eu gostaria que fosse feito comigo se eu passasse pela doença? O que eu gostaria que fosse feito comigo? Essa é a regra de ouro que Jesus ensinou. Então começa com você. Se você quer ter a medida do teu próximo, se coloque no lugar dele. E comece a fazer para você. Se você faz para você, consequentemente você faz para o teu próximo. É assim que funciona. Essa é a regra de ouro. É a caridade que nasce no meu coração. Eu vou cuidar dos meus pais com todo o amor,
como eu gostaria que fosse feito comigo. Eu não estou fazendo cobrando, mas eu estou me colocando no lugar dos meus pais, como eu gostaria de ser tratado. Só leva o microfone lá no fundo, por gentileza. Você falou sobre como você gostaria de ser tratado, como a gente gostaria. E aí entra uma coisa, o exemplo, né? Porque a gente está cuidando dos idosos, das pessoas à nossa volta, e quem está vendo a gente? Os nossos filhos, as crianças, os jovens. Então, quando você pratica a caridade, ou tenta praticar, né? Porque é bem desafiador, mas você está sendo visto, em primeiro lugar, por quem está à sua volta, e você está sendo exemplo. Perfeito, é isso mesmo. Quando você tem um ato de gentileza e que você começa a viver na gentileza, porque você passa a ser gentil com você passa a ser gentil com os outros, a caridade contagia. E o exemplo arrasta. E aí o que você colocou é muito importante, Denise, porque Jesus, conhecedor dessa pedagogia, ele vivenciou muito mais do que falou. Ele agiu muito mais do que explanou. Ele deu exemplos. E aí é muito difícil você combater exemplos. Por exemplo, você pode falar mal do espiritismo, mas é difícil você falar mal do Chico. Como que você fala mal de alguém que deixou um legado de amor, que viveu para o próximo? É difícil. Fica até contraditório você falar mal de um Chico, mal de um Gandhi. Como é que você fala de pessoas que vivenciaram a não violência, que vivenciaram a tolerância, a indulgência, o amor universal, a religião do amor? Então é muito difícil. E para uma criança em tenra idade, a memória afetiva é muito fresca nela, né? Muito fresca. Então, é algo muito importante, principalmente o trato do marido para com a esposa, porque o filho ou a filha, ele está vendo. Como que o pai trata a mãe? Como a mãe trata o pai? Como o pai está dirigindo o automóvel, alguém pede uma moeda no semáforo, como que ele trata outra pessoa? E o filho vê isso. Então ele começa a te analisar, papai age assim, a mamãe age assim. Então quando a gente fala de, por exemplo, de racismo, preconceito, homofobia, intolerância religiosa, ela começa dentro de casa, nos nossos discursos, sem a gente perceber. A gente acha que os nossos filhos, eles não estão ouvindo ou nos observando. E ao contrário, eles estão se alimentando da nossa energia, eles estão se alimentando do nosso discurso, eles estão se alimentando dos nossos exemplos. E muito, né? E aí, em maior proporção, como a gente se alimenta, ou se alimentou, e vem se alimentando de Jesus, de um Chico, de um Divaldo, que deixa uma mensagem aí aos 92 anos de idade, de disciplina, determinação, coragem, né? Quer dizer, olha quanto alimento. E por isso a gente responde também, por aquilo que a gente se oferece e oferece aos outros, porque quando a gente fala, eu não sou exemplo a ninguém, claro que você é. Você é exemplo dentro da tua casa, do teu trabalho. Se você não tiver filho, mas você é exemplo à sociedade. Porque se você fizer um bom exemplo, se você der um ato de gentileza, alguém vai estar vendo. Você estacionar o teu carro e ajudar alguém que está com o carro parado, né, atrapalhando o trânsito, quer dizer, alguém está vendo isso. Se não estiver vendo com os olhos de encarnado, os olhos espirituais estão olhando. E principalmente o teu obsessor, né? Ele está te vendo qual é a atuação perante aquilo.
De repente você tem uma ação completamente diferente. Você vai lá e faz um ato altruísta. O teu obsessor olha e fala, ih, esquisito, está mudando? Aí você faz mais um ato de gentileza. Ele falou, ih, mas espera um pouquinho. Não estou reconhecendo. Aí começa a tua gentileza. Aí você vai se sentindo bem. Você vai se conhecendo. Você vai, quer dizer, vai se transformando. Tudo, o teu mundo muda, gente. Os problemas não vão mudar, mas o teu mundo interior, a tua visão de encarar o mundo, ele muda. Porque o amor possibilita isso. O amor possibilita um olhar diferente do que o olhar materialista, estreito. O amor nos dá essa possibilidade de enxergarmos de maneira diferente. De vez, quem ama, ou se ama, melhor dizendo, e pratica esse amor para o outro, ele não vê um problema, ele vê uma solução, ele vê um aprendizado. O materialista, ele vê um problema. O egoísta vê um entrave. O orgulhoso se apavora diante de um problema. O amor nos deixa sábio. O amor nos deixa sábio. Nos dá a sabedoria, não a sabedoria do mundo, não a sabedoria científica, mas nos dá a sabedoria do universo, a sabedoria espiritual, de como lidar com as circunstâncias. Né? Aí quem está ao redor, o que acontece? Começa a nos observar. Fala, pô, mas o fulano está diferente, está mais calmo, mais tranquilo, não está reclamando, não está se queixando, não se coloca mais como vítima, está controlando a sua personalidade, seu temperamento. O que está acontecendo? As pessoas então ao redor também, através da tua mudança, porque você passa a se amar, você passa a ter um olhar diferente para com você mesmo. Você fala, né? Você chega àquela conclusão de que não vale a pena a guerra, de que não vale a pena o entrave, a vingança, o duelo. Não vale a pena. Porque o indivíduo percebeu que ele não está competindo com ninguém. Ele está aqui para ser feliz, ele está aqui para ser melhor. Tem os entraves da vida? Tem. Mas aquilo não vai ser um obstáculo para mim, ao contrário. Eu vou orar, eu vou pedir a Deus, eu vou pedir sabedoria, discernimento, e vou tentar resolver da melhor maneira possível. Aí as pessoas começam a se alimentar também da tua energia. Fala, pera um pouquinho, mas o fulano está diferente. As pessoas então começam a melhorar, o clima na casa começa a melhorar. Porque tem alguém que está quebrando essa cadeia, essa corrente de guerra. Tem alguém que está podando a fofoca. Tem alguém que não está levando mais, não está passando para o outro. Tem alguém que está disseminando o amor, está dizimando o ódio, está dizendo assim para o outro, deixa isso para lá, perdoa, releva, estava de cabeça quente. Tem alguém quebrando essa corrente do mal. Então todo mundo na casa ganha. O Emmanuel fala isso. O Emmanuel fala, aonde tem um espírita realmente cristão, a casa inteira ganha. A casa inteira ganha. Porque alguém quebra essa cadeia, essa roda de sofrimento. Chegou em mim, para em mim. Opa, por que eu vou levar adiante? A gente aprende a orar, a gente aprende a ficar em silêncio, a gente aprende a relevar. A gente aprende muito com a espiritualidade, mas muito, e a gente ganha muito com a espiritualidade. Nesses 20 e poucos anos de espiritismo, isso eu posso dizer, que aprendi muito comigo. De aprender no sentido, tudo tem seu tempo, não adianta eu querer resolver situações que agora não vou conseguir resolver. Eu tenho que ter humildade de aceitar, eu tenho que ter humildade de esperar o tempo de maturidade também das outras pessoas, que no qual também eu amo e que me são caras. Eu não posso querer que todo mundo pense e sinta como eu penso e sinto. Isso é o amor, ou é o começo dele. E ao mesmo tempo, nos protege.
Porque a gente não entra na loucura do outro, a gente não entra na vibração do mundo, do outro, das pessoas. Opa, não é disso que eu me alimento, não é isso que eu quero. E isso está a chave para a gente viver realmente no meio das aflições, porque a gente vai viver no meio das aflições, porque a gente vive num mundo de aflições, individuais, coletivas. E não tem como, porque nós somos imperfeitos, nós somos desequilibrados. Se eu quero viver bem comigo, e eu quero pelo menos ter a minha consciência tranquila, e pelo menos deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir, é necessário que eu me conheça, é necessário que eu me proteja, é necessário que eu saiba quem eu sou. Assim, eu não projeto para ninguém as minhas frustrações, e também não permito que os outros venham projetar em mim coisas que são deles. Por quê, Denise? O dever é individual. A salvação é individual. Ela se torna coletiva. Olha que coisa, é intrínseco isso, é ligado. Porque parece, você está falando de amor, e que é individual, parece egoísmo. Olha só, se você se melhora, se você passa a se amar, se você passa a orar, é o que eu disse, os outros vão começar também a analisar o porquê da tua melhora. Você não tem a capacidade nem o poder de mudar o outro. Você só tem a capacidade e o poder de se mudar. E essa é a nossa obrigação. Eu não tenho a capacidade e o poder de mudar as pessoas que eu amo e estão ao meu redor. Não tenho essa capacidade. Por quê? Porque elas são uma individualidade. Se Deus, que é todo-poderoso, Criador, respeita a nossa individualidade, a nossa livre escolha, eu não vou nem colocar que eu sou um grão de areia, porque se tiver algo menor que um grão de areia, menor, o que eu vou fazer com o outro? Se Deus, que tem toda essa capacidade, não o faz, porque respeita a individualidade de cada um, respeita o livre-arbítrio, respeita a escolha de cada um, respeita a liberdade de expressão, respeita a liberdade de consciência, quem sou eu? Gente, parem de brigar com a vida, parem de brigar com os outros, mudem vocês. É isso que diz, literalmente, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Literalmente, mudem vocês. Vocês. Mudem a maneira de vocês pensarem, mudem a maneira de vocês sentirem, mudem a maneira de vocês vibrarem, muda a frequência, muda. Porque a mudança que começa em você, pode ser talvez a mudança do outro, pode ser. Mas digo uma coisa, como toda mudança que começa com a gente, tudo fica mais fácil e suportável. Quando a gente espera nas questões externas, exteriores, mudanças, aí vocês podem entender que será insuportável. Será insuportável. Vocês não vão conseguir levar adiante as tarefas carnais no qual tem que ser realizadas agora, nesse momento. Mas se a gente fizer o contrário, como Jesus ensinou, onde ele mesmo disse que o jugo dele era leve, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a boa nova, viva o Evangelho em seus corações, nas suas atitudes, e aí vocês vão sentir um grande alívio e um grande prazer de estar encarnado. Fora isso, é insuportável. É insuportável. Casamentos serão desfeitos, famílias irão brigar ferrenhamente, né? Dores serão ocasionadas, e aí será insuportável. Então, mudem vocês, não esperem do outro, se amem, se gostem, cuidem de suas casas mentais. É o que diz os espíritos, eles falam o seguinte, funciona mais ou menos assim:
Todo mundo doente na casa. Se tem alguém são, é o que eles falam, muda você. É um a menos para dar trabalho. É assim que eles pensam. Essa é a ótica espiritual. É um a menos para dar trabalho. Então não cobre dos outros, não. Cobre de você a mudança. Se você pode ofertar outra face, dá outra face. Quem vai ganhar é você. Você vai ganhar. Você ganha. Esse é o grande exercício. Quem quer perguntar? Só levantou a mão? É? Boa noite. Eu não tenho anos no espiritismo, não. Tenho alguns meses. Mas teve um dia que eu cheguei aqui na casa e conflitante, meu coração conflitante. Até onde vai essa caridade? Até onde que é o limite da caridade? No princípio o senhor falou, né? Deixo casa, deixo tudo e vou praticar a caridade. Como que é essa caridade? E o irmão Benedito amorosamente explicou que a caridade é esse amor que você doa sem pretensão e você não precisa ter medo da ingratidão, porque você vai deixar esse legado para todos que vierem à sua frente. E isso foi muito confortante para mim naquele dia, que essa caridade é o amor que eu vou passar despretensiosamente, seja ele em forma material ou espiritual, ou até mesmo com esse sorriso, com esse abraço que a gente pode dar, sem ter medo de perdê-lo. Porque se ele não voltar para mim, ele vai estar passando para todas as outras minhas gerações. Perfeito. E eu aprendi isso com o irmão Benedito. É isso mesmo. Essa é a verdadeira caridade. Né? Aquela que você faz despretensiosamente, aquela que você faz porque você acredita, né? Porque faz bem a você ser assim, faz bem ser gentil. A gente gosta de ser assim. Então, quando você começa a gostar de ser assim, de ser gentil, de amar, de tratar bem as pessoas, de falar um bom dia, de falar uma boa tarde, de dar um sorriso, né? De dar um olhar a uma pessoa, quer dizer, você já está vivendo no amor, você já está vivenciando o amor, e isso é muito importante. Eu vou encerrar com aquela parábola do mestre e os discípulos. Vocês já ouviram muito, do escorpião na água, eu acredito que vocês ouviram essa parábola, mas ela vem bem de encontro a respeito do que é a caridade e o amor. O mestre e os discípulos estavam caminhando na beira de um riacho, e aí o mestre viu um escorpião se afogando. Ele pegou uma folha de bananeira, foi lá, tirou o escorpião. E aí o escorpião escorregava e picava a mão dele, ele soltava e o escorpião caía na água, e assim o mestre fez umas 2, 3, 4 vezes até tirar o escorpião da água. E os discípulos não entenderam nada, falaram assim, mas será que ele não percebe que toda vez que ele vai tirar o escorpião pica ele? Quer dizer, que sem noção, né? Quer dizer, não tem lógica o que ele está fazendo. E aí perguntaram ao mestre, por que o senhor tirava o escorpião, sabendo que o escorpião é um bicho perigoso, venenoso, e você tirou e ele te picou? Por que você fez isso, né? E aí então a resposta dele, ele falou assim, olha, a natureza do escorpião é essa é a natureza dele, e eu não quero mudar a natureza dele, mas a minha natureza é de amar, a minha natureza é de ser gentil, essa é a minha natureza, é a natureza que eu escolhi e que eu quero para mim, né? Então é escolha. Agora eu digo uma coisa, nós estamos fadados, todos nós, a chegar ao amor, todos chegaremos ao amor de Jesus, ao amor incondicional do Cristo, não importa quanto tempo, mas nós fomos criados para conquistar esse amor, nós fomos criados à conquista desse amor, e é da nossa natureza. Uma vez o Benedito me fez pensar muito, ele falou assim, você já analisou que tudo que tem no mundo foi feito por amor?
Tudo que tem no mundo foi feito por amor. Eu falei, nossa, mas os homens são gananciosos, são egoístas, avarentos, orgulhosos, mas amam alguma coisa. O padeiro que acorda cedo para fazer o pão, a mãe que dá o leite, o pai que acorda na madrugada para trabalhar, tudo há amor. A pessoa que cuida do seu animalzinho, a pessoa que cuida do seu jardim, a pessoa que se debruça num laboratório, tentando descobrir a cura de uma doença, a pessoa que se debruça no seu escritório, tentando encontrar, criar algo que traga bem-estar à humanidade, uma mãe preocupada com seu filho, tudo é amor, tudo foi feito por amor. Os nossos avós que vieram da Espanha, da Itália, que chegaram nesse país, passando fome, que tiveram que trabalhar, foi feito por amor. E se nós somos o que somos hoje, devemos a eles, devemos a essas gerações que batalharam muito. Se nós temos o cristianismo hoje, a liberdade de dizermos que somos cristãos e batemos no peito, nós devemos aos primeiros cristãos, que foram devorados na arena, que foram queimados vivos, que foram devorados por leões, e mesmo assim, louvavam a Deus, a Jesus. Se nós que batemos no peito e dizemos que somos espíritas, há 60 anos atrás, quem dizia que era espírita era preso, Nós tivemos o Dr. Bezerra de Menezes, Francisco Canto Xavier, Eurício Barçanufo, Batuíra e tantos outros, Carbar Schutel, e tantos outros que lutaram para deixar o cristianismo primitivo para nós. E a gente poder entrar numa casa espírita e dizer, eu sou espírita. Tudo foi feito e é feito com amor. Tudo. Só que a gente ainda não consegue ver esse amor nos pequenos detalhes. Mas quando a gente começar a ver esse amor nos pequenos detalhes, porque a gente passou a se amar, a gente vê a grandeza de Deus, a gente vê a obra de Deus em nós e em tudo. Que Jesus nos abençoe abundantemente.